Irmã Cássia, vamos lá então. A senhora então entrou para o mundo das drogas, Sim. no tráfico. Sim. Conta um pouquinho para nós. E aí me aprofundei, né? E foi só livramento de Deus. Quando eu vi, já estava enfiada até o pescoço. Uhum. Nunca escondi do meu pai e da minha mãe o amor deles me fazia ter essa liberdade de contar. Certo. Então, a culpa nunca foi da minha família. Sim. Fui eu que escolhi, Uhum. né? E aí o senhor fez uma pergunta para o José de como a gente se conheceu. Sim. No Rio de Janeiro tem leis, né? A gente Aham. sabe que tem leis, tem regras no tráfico de drogas. Ah, tá. As regras no tráfico. No tráfico. Tá. É. Né, só assim, a senhora com 15 anos ali traficando Uhum. e o pastor José do outro lado traficando. lado. E O ninguém bairro conhecia dela outro. era A gente inimigo nunca nosso. se conheceu. Ah, vocês eram. Inimigos. Inimigos. Entendi. A verdade é assim, o bairro da Cássia era dominado por uma facção e o meu outro. Então Outra. jamais eu passaria pro bairro dela, não E existia nem eu isso. pro dele, né? Entendeu? Certo. E nós jamais iríamos nos conhecer dentro de uma situação como essa. E a Jamais. senhora falou que a senhora foi jurada de morte. Isso? Sim. Com 15 anos? Não, um pouco mais. mais. Um pouco Ah, mais. Eu tá. já estava mais aprofundada. Como a gente, na vida errada, você tem inimigos, Aham. né? Você tem pessoas que querem o teu lugar. E eu me envolvi com uma pessoa e alguém que era envolvido com essa pessoa também me pediu a minha cabeça. Só que eu nunca desrespeitei os crentes. Uhum. Nunca deixei de pedir a bênção para o meu pai e para minha mãe em qualquer lugar que eu fosse. Se eu visse um tio meu que era crente, eu pedi a bênção. E essa pessoa armou um laço para mim. E eu estava desempregada, porque eu também trabalhava. Trabalhava e os finais de semana, né, Tráfico. fazia as coisas erradas. E aí ela pediu a minha cabeça. E esse rapaz chegou na minha casa. Eu tô dentro do assunto, né, que Sim. o senhor me perguntou. E disse para mim que tinha um emprego para mim. E o inimigo, ele também tem as estratégias dele. E eu fiquei cega. Eu acreditei Que ele ia te dar um emprego. que ele ia me dar um emprego. Porque também era uma forma de você disfarçar o que fazia de errado, como o José falou, né? Sim. O que tu faz? O que tu... Eu trabalho, sou tenho traficante. carteira Quem que vai assinada. dizer, né? Não, Né? sou traficante. Não, Né? não, trabalho, tá. E Não, aí, não é uma desocupada. É. É. até porque eu fui criada também, meu pai desde os 6 anos eu sempre trabalhei para ajudar em casa. Uhum. Né? Então a gente tinha uma vida que foi ensinada a trabalhar. Você se envolve com as coisas erradas, mas é aquilo que eu falei, o caminho, o ensinamento está dentro de nós, né? E aí esse rapaz me disse que tinha um serviço em tal lugar. E eu fui. Só que no meio do caminho eu achei estranho, porque como que alguém que vai te dar emprego depois que dá um negocinho, né? Uhum. E tá te levando a pé? É. Só que quando eu me dei conta, ele disse que era em tal lugar, que ficava num lugar meio deserto. E tinha uma empresa nesse lugar. E quando eu me dei conta, eu já estava no mato, com ele querendo fazer coisas. E eu disse para ele que ele ia me matar, mas que aquilo eu não ia ceder. Sim. E ele disse para mim, ó, fulana mandou, porque ele achou que ele ia me matar, né? Então, ele me contar quem tinha mandado era o de Contou a menos, história, né? Eu não ia É. poder contar para ninguém. Sim. Uhum. E aí ele disse, fulana mandou eu te matar por causa disso e disso e disso, e levar a tua cabeça, porque ela também lidava com obras do mal, né? Sim. Então, Aham. para ela seria um troféu Seu apresentar troféu, para o sua cabeça, inimigo certo. a minha cabeça. Certo. Filha de crente ainda, Satanás estava batendo palma, né? Sim. Era mais uma que ia partir sem salvação. Sim. Mas na hora, aleluia, eu me lembrei do meu pai, da minha mãe e da igreja. E dentro de mim eu comecei a clamar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não posso morrer assim. Se eu partir agora, Senhor, para onde? Dentro de mim. E ele disse eu pensei, eu vou correr, né? Uhum. Vou correr aqui nesse canavial, ele não vai conseguir me pegar. E na hora ele disse para mim, se você correr, ele tava com uma faca. Se você correr, eu vou atirar em você. Pensei que não vou poder correr, né? E eu comecei a clamar dentro de mim. Então você que conhece a palavra do Senhor, ainda há tempo de clamar. E naquela hora, ele disse para mim, não adianta você orar.
Eu falei, pensei comigo, não adianta. Eu sei que Deus é fiel, né? Uhum. Eu conheço. E quando eu pensei em correr, ele olhou para o céu e tinha um urubu passando. Ele disse, quem vai te achar aqui, falou palavrões, né? Que não, Uhum. quem vai te achar aqui é só o urubu. E eu pensei, mas Deus é fiel. E eu tinha passado de manhã, quando ele foi comigo, eu vi a minha tia. E ela eu não vi a minha tia, e ela me viu. E ela achou estranho que eu não pedi a bênção. Ela disse, estranho, Cássia tá com esse homem. Eu vou dobrar o meu joelho e vou orar. Olha o poder da oração. Meu Deus. Uhum. É forte. Se eu tivesse a visto, ela não oraria. Mas como eu não a vi, ela foi orar. Uhum. E aí ele disse para mim, o urubu vai te achar aqui. E eu clamando a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Se eu tiver misericórdia de mim, eu nunca mais vou fazer nada de errado. E tal, e tal, e tal. E quando eu falei assim, ele disse para mim, deu um negócio nele. E ele falou assim para mim, some da minha frente. Porque aquele lá de cima não permite que eu te mato. E eu saí e fui embora para casa. Aquele lá de cima, Deus, ele Deus. aprontou para o céu. Ah, sim, sim. E disse que Deus não estava permitindo que ele me Olha aí. matasse. Olha aí. Eu fui, ele me pegou de manhã, isso já era umas 3 horas da tarde, eu tava Meu com fome, eu tava com sede, eu tava com vontade de ir ao banheiro. Uhum. Saí correndo, passou um caminhão com areia, eu pedi carona, cheguei em casa, porque quando eu saí a minha mãe não estava. Quando eu voltei eles já estavam em casa. E eu cheguei e contei para eles o que Deus tinha operado através da oração. Uhum. E a minha mãe, até antes de morrer, ela contava esse testemunho. E dali, a minha vida só piorou. Mas continuou no tráfico. Continuei, porque as promessas, Mesmo com esse livramento, a irmã continuou no tráfico. continuei, porque você se envolve de uma tal Se maneira envolve muito, né? Se que envolve depois é só Jesus para tirar. Não tem essa, eu não quero mais, né? Sim. E aí você chega um, te faz uma oferta, aí chega um, você tem fama, né? Você vive bem, você come bem, Uhum. você anda de táxi, né? Você vai em lugares bons, você veste roupa boa para quem não tinha alimento direito na infância para comer, Tudo com o resultado do tráfico. tudo. Tudo com tráfico. Uhum.